Hoje mais cedo eu tava na noia, tava pensando que os caras tava no teto querendo pegar minha Makita. Mas aí, quando eu percebi, era só efeito de falar sobre Dragon Ball Heroes, então eu resolvi que ia voltar às origens da obra que a gente tanto ama. E como muitos pediram, aqui tá o resultado da fusão divina entre dois dos guerreiros mais fortes do universo, o rival eterno da dança Metamoru, aquele que colocaram pra fazer até fanfics mais estranhas do homem passando o serão em geral. Yossha! Nessa hora, Gabriel, você coloca só a tela preta e o áudio do Vegeta fazendo... Yossha! Que é a introdução dele. O Vegeta não nasceu apenas como uma fusão de dois guerreiros lendários, mas como a esperança final diante do caos. Quando Goku e Vegeta, rivais de longa data, finalmente colocam de lado suas diferenças, o universo testemunha o nascimento de um ser que carrega dentro de si o melhor e o pior de ambos. A confiança descomplicada e o coração de Goku uniram-se à mente estratégica e à arrogância inabalável de Vegeta, criando uma entidade tão poderosa que até mesmo a existência ameaçadora de Majin Buu começou a vacilar. Hoje, se prepara, porque a gente vai mergulhar na história de um dos guerreiros mais lendários de todo o universo de Dragon Ball. Estamos falando dele, Vegito. Vegito é a fusão suprema entre Goku e Vegeta, uma união forjada pelo poder místico dos brincos Potara. Não é uma fusão qualquer, é a junção de dois rivais que, quando se tornam um, desafiam as próprias leis de força e realidade. Assim como sua contraparte formada pela dança da fusão, o lendário Gogeta, Vegeta é visto como um dos seres mais poderosos já criados dentro do universo de Dragon Ball. E a primeira vez que a gente viu ele foi simplesmente épico. No final de Dragon Ball Z, no episódio União de Rivais, Goku e Vegeta deixam o orgulho de lado e finalmente se unem contra um temível Super Buu. E logo após, em encontro com Buhan, Vegito toma o palco como protagonista absoluto da batalha. Sua presença, sua postura, cada movimento dele transmitia uma confiança avassaladora. Mas essa lenda não parou por aí. Muitos anos depois, em Dragon Ball Super, Vegito retornou de maneira explosiva para enfrentar nada mais, nada menos que o ameaçador Zamasu fundido. Foi um momento breve, mas inesquecível. Sua fusão se desfez rapidamente pelo excesso de poder, mas a energia que ele emanou naquele instante foi o suficiente para marcar a memória de todos os fãs. E aqui tá o detalhe que torna essa fusão ainda mais mítica. O velho Kai revelou que os Potaras são uma fusão suprema. Diferente da dança Metamoru, que depende da sincronia perfeita, os brincos garantem uma união avassaladora. Para os Supremos Senhores Kaiô, essa fusão era eterna, mas para os mortais, dura apenas uma hora. E ainda assim, mesmo se retirarem os brincos, a separação acontece do mesmo jeito. Mas o ponto principal é o resultado. O poder alcançado é simplesmente colossal. Diferente da fusão comum, os Potaras elevam o nível da fusão de forma tão absurda que foge da lógica. E assim nasce Vegito, trazendo consigo a confiança e a astúcia de combate de Goku, somada à arrogância e genialidade estratégicas de Vegeta. Essa fusão não aconteceu por acaso, ela nasceu do desespero. Goku e Vegeta estavam diante de Super Buu, um monstro que já havia absorvido Gotrunks e Piccolo, acumulado poderes que superavam qualquer limite. A situação era crítica. Não havia tempo para a complicada dança da fusão. Então, os brincos Potara se tornam a última esperança. Entregues a Goku, eles eram a chave e única chance de deter o caos absoluto. Goku retorna à Terra no exato momento em que Super Buu se preparava para lançar sua esfera de energia devastadora, capaz de aniquilar tudo o que existia. Em um movimento desesperado, Goku arremessa o brinco Potara para Gohan. Seria a chance deles unirem as forças, mas o destino foi cruel, e Gohan não conseguiu agarrar o brinco a tempo. E como se não bastasse, algo inesperado acontece. Dentro de Buu, a fusão de Gotrunks chega ao fim, e de acordo com a observação de Goku, ele perdeu quase um terço do seu poder. Uma esperança? Talvez, mas essa chama de esperança foi esmagada segundos depois, pois Buu, astuto e implacável, absorve Gohan, e naquele instante ele se torna ainda mais mortal, ainda mais incontrolável e ainda mais poderoso do que nunca. Agora, Goku estava sozinho. Não havia mais ninguém. Estavam apenas o Mr. Satan e o Dendê, já que Tenshinhan havia sido derrotado. O universo parecia perdido. Até que Goku sente uma energia familiar. Era Vegeta. Ele havia retornado do outro mundo com a ajuda da Uranai Baba. E sem perder tempo, Goku usa o teletransporte e vai até ele. E é aqui que temos um dos momentos mais lendários da saga. Goku,
sem escolha, pede a Vegeta que se funda com ele. No anime, Vegeta, tomado pelo orgulho, recusa de imediato. Como ele poderia aceitar se unir a Kakaroto? Mas Goku insiste, e insiste com toda a sua alma. Ele diz que é a única maneira, a única chance de salvar suas famílias, amigos e o próprio universo. E diante dessa verdade, Vegeta finalmente cede. Ainda furioso, ele só descobre segundos antes da fusão que ela seria permanente. A raiva explode dentro dele, não há mais volta, e assim nasce Vegito. O guerreiro lendário testa o seu corpo e prova de imediato que ele não era apenas mais forte. Ele era a personificação da fusão perfeita. Ataques que teriam esmagado Goku ou Vegeta individualmente não passavam de nada diante de Vegito. Ele encara Super Buu, agora com Gohan absorvido, e deixa claro, mesmo em sua forma base, a fusão Saiyajin já superava o auge do monstro. Mas Vegito não parou por aí. Em uma demonstração de poder, ele eleva sua energia e desperta sua transformação. Seu cabelo emerge em chamas douradas e surge o temível Super Vegito. Super Buu fica impressionado, mas ainda se recusa a acreditar que poderia ser derrotado. No mangá, essa cena é ainda mais brutal. Assim que a fusão acontece, Vegito já assume a forma de Super Saiyajin. O resultado? Um massacre. Nenhum ataque de Buu surge efeito, nenhum golpe o fere. Vegito domina completamente a batalha inteira, reduzindo Buu a um brinquedo em suas mãos. Desesperado e humilhado, Buu apela para uma técnica sombria. Ele liquefaz o próprio corpo e invade Vegito pela boca, tentando assumir o controle de dentro para fora. Mas Vegito não se deixa manipular. Ele canaliza a sua energia, isola Buu dentro de si e o expulsa de volta com autoridade absoluta. Enfurecido por estar sendo ridicularizado, Super Buu chega ao extremo. Em sua fúria, ele começa a rasgar o próprio tecido da realidade, abrindo fendas dimensionais que poderiam destruir o universo inteiro. Mas então, em um momento que parece congelar o tempo, Vegito avança e com apenas um soco direto, interrompe a catástrofe. Ele não era apenas um guerreiro. Naquele instante, era a própria muralha entre a existência e o fim de tudo. Então, em um de seus ataques inesperados, Super Buu lança sua magia e transforma o lendário Super Vegito em um doce, uma simples bolinha de chocolate de café. O universo prende a respiração. Tudo parecia perdido, mas Vegeta mostra mais uma vez o porquê não existem limites para essa fusão. Mesmo em forma de doce, o chamado Vegito Doce continua consciente, continua voando e continua lutando. De maneira cômica, porém devastadora, ele parte para cima do Buu, desferindo ataques que, por mais ridículos que pareçam, eram incrivelmente eficazes. Atônito, Buu percebe que não poderia vencer nem mesmo essa forma inusitada, e decide devolver Vegito à sua forma original. É dessa maneira que o massacre recomeça. Vegito aplica mais uma vez aquela surra avassaladora. A regeneração de Buu, antes considerada infinita, começa a falhar diante da pressão absoluta que a fusão dos Saiyajins exercia sobre ele. Vegeta então decide encerrar o espetáculo. Ele encara Buu e, com a calma de um deus, lhe dá 10 segundos para se preparar para a morte. Um ultimato, uma provocação que ecoa como sentença. Mas a verdade é que Vegito poderia ter destruído ele em qualquer momento. Sim, ele era muito mais poderoso do que Buu em sua forma máxima. No entanto, havia algo mais importante no jogo. Seus amigos e familiares ainda estavam presos dentro do monstro, e por isso, Vegeta elabora um plano arriscado. Ele provoca Buu até cair na armadilha e, no último instante, deixa-se ser absorvido. Mas claro, sem perder o controle. Uma barreira energética impede que ele seja assimilado por completo. E dentro do Majin Buu, o improvável acontece. A fusão é desfeita devido à magia dos Potara. E assim, Goku e Vegeta se preparam novamente, agora diante da missão de resgatar aqueles que amavam. E só um adendo antes da gente entrar em Dragon Ball Super. É importante dizer que muita gente leva em consideração que esse Vegito da saga Z seria mais forte do que o Goku Super Saiyajin Deus lá no filme da Batalha dos Deuses, o que é um erro absoluto. Isso é citado no filme, galera. O próprio Goku diz que nem mesmo o Vegito, com as suas transformações máximas, o Super Saiyajin 3 de Goku e o Super Saiyajin 2 de Vegeta, não seriam páreos para Bills naquele momento. Com isso pontuado, seguimos. Mas a lenda de Vegito não acaba por aí. Anos depois, o universo seria abalado novamente em Dragon Ball Super. Durante a saga do Trunks do futuro, surge um inimigo capaz de desafiar até mesmo os deuses, o terrível Zamasu Gatai. A batalha era brutal. Goku já havia queimado quase toda a sua energia ao lançar o God Kamehameha para deter o ataque divino. O golpe até danifica Zamasu, corrompendo ainda mais o seu corpo mortal. Seu rosto começa a se deformar, sinal de sua instabilidade, e mesmo assim ele não parava. Goku tenta enfrentá-lo novamente usando o limite máximo do Kaioken combinado ao Super Saiyajin Blue, mas acaba gravemente ferido. A cada golpe, Zamasu
se tornava cada vez mais descontrolado. A fusão divina era instável, mas ainda assim poderosa demais para qualquer mortal enfrentar sozinho. Koasu revela a verdade: o corpo de Zamasu é imortal, mas o de Goku Black não. Essa discrepância gera falhas, e ainda assim seria necessário um poder além da imaginação para derrotá-lo. Então mais uma vez surge a ideia. Goku sugere a fusão com Vegeta usando os brincos Potara. Vegeta hesita, reluta, preso ao orgulho, mas diante da catástrofe iminente, ele aceita. E após comerem a semente Senju, restando apenas 1 hora de tempo, eles unem os brincos e o impossível acontece novamente. Vegito retorna. No anime, ele não perde tempo. Já se apresenta em sua forma divina, o imponente Super Saiyan Blue Vegito. Com a sua aura azul flamejante, ele encara Zamasu sem medo. O vilão dispara seu devastador Holy Wrath, mas Vegito simplesmente destrói o ataque como se não fosse nada, chocando até mesmo o próprio Zamasu. A batalha começa intensa, violenta em uma escala universal. Explosões de energia colidem, o espaço ao redor treme. Vegito domina completamente o combate, mas o preço é alto. O uso excessivo de poder, especialmente com a técnica suprema do Final Flash Kamehameha, faz a fusão se desfazer antes que eles consigam derrotar o Zamasu. No mangá, a narrativa é um pouco mais estratégica. Vegito Blue declara a Zamasu que ele não é um deus verdadeiro, é apenas um mortal, e que a fusão também acabaria em 1 hora. Em um golpe cirúrgico, ele corta as mãos do Zamasu antes que ele perceba. A luta é rápida, intensa e principalmente direta, e quando se preparam para o Final Flash Kamehameha, a fusão se desfaz de forma inesperada. Goku e Vegeta caem no chão vulneráveis enquanto Zamasu continua avançando. E assim, mais uma vez, a lenda de Vegito se torna eterna. Uma fusão que surge em momentos mais desesperadores, para lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a união de dois rivais pode criar a força definitiva contra o impossível. E para fechar o vídeo, eu quero colocar aqui uma observação. Eu vi essa declaração no vídeo do Universo Z e eu achei as nomenclaturas muito legais. E lá, ele diz que, enquanto a dança da fusão une os dois guerreiros, a fusão pelos brincos é uma fusão por imposição divina, e é literalmente o que é. Vegito não depende de dois guerreiros sincronizados para que a fusão aconteça. Ele soma a base mais forte dos dois e multiplica exponencialmente isso. Como vocês puderam ver, Vegito é um monstro absoluto, e é muito gratificante poder voltar aqui para falar sobre esse deus do universo de Dragon Ball. Mas o vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo com sugestões de mais vídeo. Não esquece de hypar se tiver pelo celular e principalmente de checar a descrição. Manda esse vídeo para todos os seus amigos que amam Vegito. E não esquece, galera, tá chegando o vídeo da batalha entre as fusões mais poderosas do multiverso, hein? Aí vocês vão me perguntar, o Vegeta não tá lá. O Vegeta não tá lá porque o Gogeta aparece depois, cara. Deixa o Gogeta lá. Depois a gente vai fazer uma peleginha entre Gogeta e Vegito. Vocês querem a minha opinião sobre quem vence entre os dois? Eu faço isso pra vocês, tá certo? Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui.